Fala pessoal, tudo tranquilo, tudo na paz? Bom, espero que sim. Bom, a câmera tá aqui toda aberta assim, só minha câmera, né? Porque eu quero dar alguns avisos aqui pra vocês antes de começar o primeiro plantão do Moisés. Bom, o primeiro é que essa não é a primeira tentativa desse vídeo. Eu já tentei outras vezes e não estava dando muito certo. Então o que acontece? Nesse vídeo vai ter bastante corte, beleza? Porque fica muito difícil de seguir a linha de raciocínio sem ter que parar um pouquinho. Então esse vídeo vai ter alguns cortes. Segundo é que eu vou estar indicando para vocês um vídeo do Dio Linux para vocês instalarem o mais Shell na máquina de vocês. Vocês vão instalar primeiro o ZSH, depois vocês vão instalar o mais Shell. Por quê? Porque com esse terminal vai ficar mais fácil de vocês acompanharem o conteúdo e vai ficar mais fácil também de vocês visualizarem algumas coisas do Git que mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. Beleza? Terceira coisa, eu vou estar mostrando para vocês também como é que vocês vão instalar o Snap na máquina de vocês e o VS Code, porque vocês também vão precisar, e isso é coisa rápida, então eu vou mostrar rapidinho para vocês. Eu vou ter que usar alguns comandos de Linux no terminal, e eu não vou ficar parando para ensinar vocês isso, beleza? Alguns comandos eu vou usar, vocês podem ver qual é o comando que eu vou estar usando, eu posso até falar no momento, alguns comandos para poder mudar de diretório, para poder criar pastas, algumas coisas desse tipo. Então é só vocês prestarem atenção nos comandos que eu vou estar usando, algumas coisas eu vou falar no momento e vocês anotem, ou então vocês podem pesquisar e vocês vão seguir com o conteúdo. Isso não vai ser um empecilho para vocês, beleza? Bom, pessoal, como eu tinha falado para vocês, eu vou estar aqui ensinando vocês a instalar o Snap na máquina de vocês. Bom, no Ubuntu ele já vem de padrão. No Pop! OS eu não tenho certeza se ele vem instalado. No Linux Mint eu tenho certeza que ele não vem instalado, beleza? Por que vocês vão ter que instalar o Snap na máquina de vocês? Normalmente a gente instala os programas pela loja do próprio sistema operacional. O Ubuntu tem o Gnome Software, se não me engano. O Pop! OS tem o Shop, Pop Shop, não sei. Enfim, normalmente a versão do Pop! OS e do Linux Mint vem com o VS Code na versão Flatpak e ela está desatualizado. Então, por causa disso, eu vou ensinar vocês a instalarem o Snap na máquina de vocês e depois vocês vão instalar o VS Code pela versão Snap. Então, bora lá. Aqui tá no site da documentação do Snap. Vocês descendo um pouco aqui para baixo, vocês podem traduzir isso daqui. Meu inglês não é muito bom, então não vou estar lendo aqui para não passar vergonha, né? Mas então, vocês não vão precisar utilizar isso daqui, tá? É a parte do sudo aqui. E aí, pessoal, desculpa estar interrompendo o vídeo de vocês aí. É, Quando você utiliza algum comando sudo no terminal, o terminal pede sua senha. Em alguns terminais, ele não mostra os caracteres. Então isso é normal, tá? Vai pedir sua senha, você vai ter que digitar sua senha para poder fazer a instalação, beleza? Sudo rm barra etc barra apt barra preferences ponto d barra nosnap.pref. Eu vou deixar o link na descrição para vocês lerem com calma. Isso aqui vocês vão precisar fazer no Linux Mint. Essa linha e essa linha no terminal. Depois vocês vão dar o sudo apt install snapd. No Pop! OS, no caso, se não vir instalado, vocês só vão precisar dar esse sudo apt install snapd. Esse aqui de baixo não precisa, é só para poder testar se o Snap foi realmente instalado, beleza? Depois de instalado, também vou deixar esse site aqui na descrição do vídeo. Vocês vão vir aqui em install e vão rodar esse comando aqui no terminal de vocês. Simples assim, só isso. Bom, agora vai ter uma outra pausa que a gente vai para o conteúdo de fato agora. Bom, como eu falei antes, agora vai começar o conteúdo de verdade. Primeiro plantão do Moisés sobre Git e GitHub. Mas como vocês podem ver aqui, o GitHub está cortado. Por que está cortado? Porque eu vou falar mais sobre o GitHub no próximo vídeo, no próximo plantão. Porque a gente vai gerar o par de chaves SSH e aí a gente vai começar a utilizar o GitHub. Não precisam se assustar, chave
SSH. Fica para o próximo vídeo. Então vamos lá aprender o que é Git. Mas só para não deixar vocês sem nada sobre GitHub, GitHub, segundo o Wikipedia, deixa eu pegar aqui o laserzinho para ficar mais profissional, é um provedor de hospedagem na internet para desenvolvimento de software e controle de versão utilizando Git. Mas se eu fosse usar as minhas próprias palavras para poder explicar o que é GitHub, eu diria que é uma rede social para programadores e programadoras. Beleza? Vamos lá. Agora para Git. Eu acho que já deu para vocês perceberem que Git e GitHub não é a mesma coisa, né? São coisas distintas. Quem foi que criou o Git? Por que criaram o Git? Eu tenho aqui o site da documentação do Git, que eu vou deixar para vocês aí. Tem aqui o preview, os next, vocês podem ler à vontade aí da maneira que vocês preferirem, porque a versão traduzida não está muito boa, certo? Então se vocês sabem inglês, preferem ler em inglês, vocês podem ler em inglês. Então vou estar deixando o link aí na descrição do vídeo para vocês. O Git ele foi criado por Linus Torvald, que é o mesmo criador do Linux. E ele criou o Git porque antes a Linux utilizava um outro sistema de controle de versão chamado BitKeeper, que está escrito aqui. Só que teve uma treta entre a empresa do BitKeeper e a Linux. E eles tretaram e também o BitKeeper começou a ser pago. Então Linus Torvald foi lá e criou o Git para poder estar utilizando como o sistema de versionamento. O Git agora ele é um dos controles de um sistema de controle de versionamento mais popular, assim, é o mais utilizado hoje em dia. Então, por isso que a gente vai aprender o Git e não um outro controle de versionamento. E para ser sincero, eu nunca utilizei nenhum outro controle de versionamento a não ser o Git. Então vamos lá, como é que funciona o Git? O Git ele é um controle de versionamento, como eu já falei para vocês. Mas o que é um controle de versionamento, Moisés? Bom, um controle de versionamento eu posso explicar para vocês como se fosse mais ou menos uma máquina do tempo. E você pudesse, obviamente, voltar no tempo para poder corrigir algumas merdas que você fez. Então vamos lá. Imagina seu código lá, você foi lá, fez um cabeçalho, alinhou o texto certinho lá no seu cabeçalho, mas depois você começou a escrever alguma coisa que deu algo muito errado, e aí seu texto do nada foi lá e deu um 360 e parou no footer. Não sei como você fez isso, não sei que código tu utilizou para fazer isso, mas você fez. Enfim, utilizando o Git, você pode criar commits no seu projeto, e eu diria que os commits são como se fosse checkpoints. E você consegue voltar nesses commits. Então, se você fez um commit antes do seu texto do cabeçalho dar um 360 para lá no rodapé, você consegue voltar no seu código como que ele estava antes, certo? Bom, o que mais eu vou falar aqui? Branches também. Branches são galhos. Imagina seu projeto como se fosse uma árvore, e o tronco é a parte estável do seu site e é o que você está mandando para o ar, no caso do seu projeto, enfim. E você não vai mexer no tronco da árvore porque se der alguma merda vai cair a árvore e seu sistema vai parar de funcionar. Então, por isso nós não mexemos na branch principal, no galho principal que é o tronco. A gente cria novos galhos e a gente trabalha nesses galhos, porque se der ruim é só um galho. A árvore não morreu. Beleza? Então vamos lá. Fluxo Git ou Git Flow. No caso, Git Flow ou Fluxo Git, tá? É melhor falar os termos em inglês, que são os corretos. Eu vou estar mostrando no terceiro slide aqui. Eu vou ir para o segundo para poder mostrar um pouco mais como é que é a branch. Bom, aqui está a branch, como vocês podem ver. Uma branch aqui, bonitona, com a setinha como eu coloquei aqui. E aqui é a sua branch principal, o tronco da árvore, também chamada de main. Hoje em dia, mas antes eles chamavam de master. Agora eles recomendam que vocês troquem o nome de master para main. Aqui tem um galho e esse galho aqui, vamos supor que você chamou esse galho de dev, que é de developer, que você está desenvolvendo aqui. Você não está deixando em produção. Porque, como eu falei antes, se você fizer alguma merda na branch principal, você está destruindo sua árvore inteira, você está destruindo o que está em produção. Então imagina esse galho, essa branch dev,
como se fosse uma versão beta do seu projeto. E nessa versão beta, você pode criar outras versões dele, outros galhos. Você está percebendo que eu estou falando a palavra versão, né? Então você pode criar outras versões do seu projeto. Então imagina que na branch de desenvolvimento, você foi lá e vai criar o cabeçalho. Eu estou com o cabeçalho na cabeça. Você vai criar o cabeçalho. Mas aí você criou uma outra branch para fazer o título desse cabeçalho. Depois você criou uma outra branch aqui que você vai estilizar esse título do seu cabeçalho. E depois você criou uma outra branch aqui que você vai fazer, sei lá, algum efeito muito louco no seu cabeçalho. E depois tu criou essa outra branch aqui que você vai mudar a cor do texto do seu cabeçalho. Mas por que eu estou sempre me referindo ao cabeçalho e não em outras coisas? Porque aqui eu criei uma branch para poder mexer no cabeçalho e não para mexer no rodapé. Se eu criar uma branch a partir da branch que eu estou mexendo para criar o cabeçalho, é um pouco estranho, né? Faria mais sentido eu criar uma branch aqui para poder fazer o rodapé ao invés de fazer o cabeçalho. Então vocês estão percebendo que faz mais sentido vocês seguirem um fluxo, porque aqui, se você criar essa branch para poder fazer o rodapé do seu site, depois vocês podem abrir uma outra branch aqui, criar uma outra branch aqui, que vocês vão colocar, sei lá, botões no rodapé do site de vocês. E não botões, sei lá, no cabeçalho. Porque se for no cabeçalho, você cria uma outra branch a partir da branch do cabeçalho. E assim por diante. Beleza, tá ficando um pouco confuso. O Git é um pouco difícil de entender no começo, mas conforme vocês forem usando, vocês vão entender melhor. Aqui eu criei um desenho para o fluxo Git. Bom, aqui a gente tem a principal, o tronco da árvore, a branch main, que está seguindo em frente. Tá? Ela está, conforme você vai criando o seu projeto, sua árvore vai crescendo. Então aqui foi criada uma branch header, supondo, vou botar H aqui, header, que é para fazer o cabeçalho. Depois que você criou essa branch header e começou a fazer o cabeçalho, foi testado, tá tudo certo, não tá tendo nenhum bug, não tá tendo nada. Então a gente vai empurrar ela de volta para a branch main. No caso, para a branch pai dela, você está empurrando da sua branch header para sua branch main. E aqui a gente criou um outro galho, uma outra branch. E antes de finalizar ela, a gente criou uma outra branch. E aqui, nessa branch aqui, vamos supor que essa daqui é a branch de rodapé. Nessa branch aqui do rodapé, a gente estava começando a criar o rodapé. E aí, a gente precisou criar uma outra branch para poder criar botões no rodapé. Só que chega algum momento aqui, dessa branch que a gente criou para criar botões do rodapé, que a gente precisa de alguma coisa que já foi feita nesse tempo aqui da branch do rodapé principal. E como é que a gente vai fazer? Se a gente empurrar, a gente costuma empurrar para main. Ou então para a branch pai dela. Como supondo essa branch aqui, você vai empurrar ela para cá. Você não vai empurrar ela, sei lá, para uma branch de cima. Não é comum fazer esse tipo de coisa. Então como é que eu faço para poder pegar o conteúdo dessa branch? Aqui a gente fala que a gente empurra. Aqui a gente vai puxar. Ou seja, a gente está puxando dessa branch aqui para essa branch aqui. E depois que está tudo funcionando, foi tudo testado, tudo ok, a gente pode empurrar daqui para cá. Beleza? Pode ter ficado um pouco confuso, mas podem ficar tranquilos e tranquilas que mais pra frente vocês vão entendendo. E aí, gente, interrompendo o vídeo de vocês aí rapidinho novamente para avisar que esse primeiro plantão do Moisés vai ser dividido em duas partes. Porque é muito difícil de explicar tudo assim de começo. Tem alguns comandos de Linux que precisa ser explicado, falar para vocês instalar o ZSH para poder ajudar vocês. E eu vou pedir aí para vocês curtir, dar um feedback aí para os próximos vídeos e compartilhar se vocês acham que esse vídeo pode ajudar outras pessoas. Eu espero de verdade que esse vídeo esteja ajudando todos vocês, tá bom? Muito obrigado e a próxima parte vai sair aí no próximo vídeo, mas vai ser o mesmo plantão, tá? Primeiro plantão Git GitHub.